E aí galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo chegando pra gente poder falar dos nossos 90 dias aqui nesse país maravilhoso que a gente veio conhecer do outro lado do mundo. É a segunda maior economia do Sudeste Asiático, segundo maior produtor de arroz do mundo. Eu estou falando da Tailândia, a terra do sorriso. Nós viemos para cá para passar 90 dias. Nós estamos no sul da Tailândia, em Phuket, cidade, né, de Phuket, que é a capital da província de Phuket. A ilha de Phuket, que fica aqui bem no sul da Tailândia, um lugar de muitas praias, muitos hotéis, muito resort, muita festa, mas é um lugar também de muita tranquilidade. Aqui em Phuket é uma cidadezinha bem tranquila, 70 mil habitantes. Tem como ponto turístico principal aqui a Old Town, que é onde nós estamos, né, a cidade velha, com construções estilo portuguesas e com uma grande influência da China também. A Tailândia, que é governada por uma junta militar desde 2014, aliás, o país viveu muita instabilidade política ao longo da sua trajetória, já teve 17 constituições, mas mesmo com todas as instabilidades, o país sempre reconheceu como seu chefe maior o rei, né, a monarquia tailandesa, que até hoje é respeitada, cultuada e venerada pelos tailandeses. E quando a gente está no Brasil, quando a gente estava no Brasil pesquisando sobre a Tailândia, surgiram aquelas notícias, né, sobre o pessoal que veio para a Ásia trabalhar e sumiu, né, gente que caiu em golpe do dinheiro fácil. E algumas dessas pessoas tinham como destino final não a Tailândia, mas elas chegavam pela Tailândia, desembarcavam em Bangkok, no aeroporto. Os aliciadores, né, os golpistas, já estavam no aeroporto esperando essas pessoas, e de lá essas pessoas eram transportadas para Mianmar. E eu acredito que todos vocês sabem qual foi o destino, o que essas pessoas eram obrigadas a fazer. Alguns brasileiros, inclusive, ficaram desaparecidos por muito tempo, foram resgatados neste ano ainda, através de uma ONG e de um esforço entre o governo da China e da Tailândia. Mas esse é assunto para outra oportunidade, outra ocasião. Quero compartilhar com vocês como foram esses 90 dias aqui na Tailândia. Eu começo dizendo que a Tailândia me surpreendeu muito positivamente nas questões de segurança. É um país muito seguro, principalmente se a gente comparar com o nosso Brasil. A hospitalidade dos tailandeses é fora do normal. Isso também me surpreendeu bastante. As praias, pelo menos aqui do sul da Tailândia, muito lindas, muito bonitas. Achei um país relativamente fácil de você se locomover. Aqui, cada tailandês aqui tem moto, carro. Tem muito carro por aplicativo aqui. Tem muito caminhãozinho que leva você para as praias. Relativamente barato o preço. A única coisa assim que eu particularmente não me adaptei muito bem aqui na Tailândia foi com a comida, principalmente porque eu não como frutos do mar, eu não gosto de carne de porco, eu gosto muito de carne de vaca. E aqui na Tailândia a carne de vaca não é muito comum. E ela é mais cara porque ela é importada de fora, vem da Austrália e de outros países. Você acha carne de vaca? Acha, mas é mais caro e mais difícil de você encontrar. Então, a única coisa assim que eu não me adaptei bem foi realmente com a comida. Mas, de resto, eu não tenho absolutamente nenhuma reclamação sobre esses 90 dias aqui na Tailândia. Foram dias maravilhosos. A cultura tailandesa, que a gente conheceu só um pouquinho, bem pouquinho, né? Porque um país gigante como a Tailândia, 70 milhões de habitantes. É impossível você conhecer a sua cultura a fundo em tão pouco tempo. Mas você acaba percebendo algumas coisas, percebendo algumas
nuances, né? Aqui os tailandeses são muito pacíficos, eles falam muito baixo, dificilmente você vai ver um tailandês gritando. Nós brasileiros já somos mais barulhentos, né? Eles são bastante sorridentes, prestativos. Eu não falo nada de tailandês, sei apenas cumprimentar, dizer tchau em tailandês, que é o básico, né? Mas com o inglês você consegue se virar aqui, principalmente nas regiões turísticas. Dá para se virar um pouco com o inglês, eles também se esforçam muito para se comunicar com a gente. Isso é muito bonito, né? Da parte deles. A gente tem país na Europa, como a França. O francês detesta falar inglês, né? Essa é experiência minha, que eu já fui na França. E o francês, ele não gosta de falar inglês. Ele não gosta. Ele quer que você chegue lá e fala francês. A Tailândia, o pessoal que se esforça muito para falar inglês, para ser entendido e para você entender. E eu achei isso realmente muito bonito da parte deles. Bem, eu falava sobre questão política na Tailândia, eu não vou me aprofundar muito nesse tema, mas eu dizia para vocês, eu enfatizo muito sobre a segurança. É um país muito, muito seguro, você não vê muita polícia na rua. Eu vi mais nesses 90 dias a polícia de trânsito, né, fazendo blitz. Aqui, assim como no Brasil, as motos são muito visadas, mas eu achei uma coisa muito interessante aqui. É muito comum, 90% dos tailandeses não usam capacete. Eles não usam. E eles andam até em 4 pessoas nas motinhas. E isso é normal aqui. É normal, eu já vi alguns casos de viaturas da polícia de trânsito paradas ao lado de um motoqueiro com outras 2, 3 pessoas na moto. Mas tem as blitz, onde eles fiscalizam muito a questão da habilitação e tudo mais. Mas eu confesso que não entendo algumas questões relacionadas ao trânsito. Por exemplo, fumar enquanto você dirige aqui dá multa. Mas andar sem capacete é muito comum aqui. Mas são coisas do cotidiano deles, né? Da cultura deles. Mas eu achei assim, ao mesmo tempo interessante, eu achei também um pouco, como eu posso dizer para vocês, controverso. Acho que é a palavra mais ideal. Mas é um país muito seguro, muito tranquilo. Aqui a dica que a gente dá, isso vale principalmente para Bangkok, que é uma cidade maior, 10 milhões de habitantes, né? Muito brasileiro vai para Bangkok. É para você ficar atento com relação ao transporte, quando você for pegar um tuk-tuk, até mesmo um táxi, para você negociar o preço antes. Não aceitar que os motoristas troquem as rotas no meio do caminho. Tem muito golpe, por exemplo, eu quero ir em um determinado templo. Aí no meio do caminho, o motorista fala que o templo está fechado e aí ele quer te levar para outro lugar mais longe, e ele vai te cobrar mais caro. Então tem esses golpes, não são todos, não vamos generalizar, mas é comum, tá? Então sempre que você for pegar um táxi, um tuk-tuk, negocie o preço, tá? Deixa tudo bem claro para você não ter dor de cabeça. Aqui na Tailândia nós fizemos deslocamentos à noite e também durante o dia usando aplicativo de transporte. Os mais usados aqui são o Bolt, Grab, que também trabalha como iFood, e o InDrive. E eu quero deixar essa dica para vocês. Eu usei só o InDrive porque o preço é muito mais barato do que os outros 2 aplicativos que eu disse para vocês. Então eu vou deixar o nome dele aqui no vídeo. Você que vier para a Tailândia e for precisar de um aplicativo de transporte, coloca o InDrive, melhor dizendo, InDrive no seu celular, porque os preços dele são realmente bem melhores do que o Bolt e do que o Grab, tá? Então eu só usei o InDrive nesses 90 dias aqui de Tailândia. Bom, uma outra questão nesses 90 dias, quando a gente estava preparando a viagem para cá, a gente leu muito sobre isso. Todo mundo dizia, não tem jeito, desse problema você não vai escapar. Desse negócio você não vai escapar, você vai pegar mais cedo ou mais tarde. E fiquei com a pulga atrás da orelha, né?
pensando, será? E nós estamos completando 90 dias, nós compramos o seguro saúde, pagamos até caro, porque nós viemos em dupla, né? Então foi mais caro, quase R$ 2.000 de seguro. Graças a Deus nós não usamos o seguro. E graças a Deus eu não tive esse problema que todo mundo falou que eu ia ter. E eu vou contar pra vocês aqui que problema é esse e o que eu fiz pra não ser atingido por ele, pra não ter ele. Bom, que problema de saúde é esse que todo mundo falou que eu ia ter? O famoso piriri. É isso mesmo. Problemas de estômago, de intestino. Pegar uma diarreia, uma intoxicação alimentar. Todo mundo falou, não, você vai pegar, você não vai escapar, não tem jeito, por causa da comida. Todo mundo pega, todo mundo dá um problema desse. Eu li até relatos de pessoas que foram parar no hospital, ficaram internadas. E aí a gente trouxe muito remédio para problemas estomacais e intestinais. A gente trouxe muito. Mesmo assim a gente veio com medo. Mas o que a gente fez para não sofrer com problemas de estômago e de intestino? Regra número 1, nós não comemos muita coisa na rua, nas barraquinhas. Praticamente toda a nossa alimentação foi feita comprando comida pronta na rede 7-Eleven, que é mais barato, ou então em cafeterias e outros estabelecimentos que você, olhando, você consegue ter uma certa confiança. Você, né, a gente olhava direitinho se tinha higiene, se era tudo arrumadinho. Então, comida de rua, nós comemos um espetinho de porco, bem aqui, ó. Uma senhorinha fica vendendo na parte da manhã. Por 2 ou 3 vezes nas feiras aos finais de semana. Aqui mesmo no centro tem uma feirinha aos domingos e tem também as feiras de Naka Market fim de semana e a feira de Shiva. E só. De resto nós evitamos, nós não comemos, evitamos. Eu já não como frutos do mar, né? Não como peixe, não como essas coisas. Então eu já ia evitar isso por natureza. Mas sabendo dos riscos aí que eu nem cheguei perto. Camarão, essas coisas na beira de praia também, dá muito problema de saúde. Comer comida na praia, a gente evitou. Eu não quis comer também. Outra coisa que você tem que saber é que a água da torneira você não usa para beber, tá? Aqui você toma água engarrafada ou filtrada. Água que sai da torneira só para tomar banho e escovar os dentes. Só. Claro, né, eles usam para lavar roupa, lavar a casa, mas assim, para se alimentar e beber, só engarrafada ou filtrada. No hotel que a gente tá, eles dão a água engarrafada todos os dias, gratuitamente. Todo dia de manhã, as senhorinhas colocam na porta lá 3 garrafinhas de 500, 600 ml de água engarrafada pra gente. Nos mercados, a água é relativamente barata. Então, caso o seu hotel não forneça água para você de graça, você pode comprar nos mercados, nas redes de conveniência, é bem barato. Tem água aí de 7 bar, 10 bar, 12 bar. Então, água não vai ser um problema para você ter e se hidratar todos os dias. Mas não esqueça, jamais beba água da torneira, em hipótese nenhuma. Bom, eu quero dar essa dica para você. Não estou recebendo dinheiro para fazer publicidade, até porque meu canal é pequeno, não tem nem anunciante. Essa dica aqui me ajudou muito e eu acho que vai ajudar você. Tá vendo? Aqui é um banco, tem caixas eletrônicos ali. Nós estamos usando o cartão Wise, tá? Multimoedas da Wise. Você baixa o aplicativo, pede o seu cartão e lá você vai comprando a moeda que você precisa. No caso aqui, o bar, né? Então a gente trouxe uma quantia em bar já no cartão e fomos realizando saques conforme a necessidade. Só que o que acontece? Cada saque que você faz em qualquer caixa eletrônico, o chamado ATM, sempre procure por um caixa ATM. Cada saque que você faz, independente do cartão que você usa, independente do banco que você faz o saque aqui na Tailândia, você paga uma taxa de 220 baht. Isso também depende da quantia em dinheiro que você vai sacar. Por isso, quando você for sacar o dinheiro,
saque uma quantidade grande para que você evite fazer pequenos saques e ter que ficar pagando taxa a todo momento, 220 baht. Então, por exemplo, a maioria dos caixas eletrônicos aqui você consegue sacar 10 mil baht por vez. E aí você saca os 10 mil baht e paga uma taxa de 220 baht por saque. Então o cartão Wise nos ajudou muito, está nos ajudando muito. Aqui na Tailândia não é comum você pagar as coisas em cartão. 95% aqui você paga em dinheiro. Então é importante que você venha, já chegue, procure um caixa eletrônico ATM, faça o saque através do seu cartão Wise para que você tenha dinheiro para gastar durante a sua viagem. Pessoal, outra coisa que eu estranhei aqui na Tailândia foi o trânsito, mas isso é uma questão de costume. Aqui é a mão inglesa, né? É o contrário do que a gente tem no Brasil. Aqui tem muita moto, muita moto mesmo. Eu acho que é uma moto para cada tailandês. Eles usam muita moto e o trânsito aqui é muito intenso. Pedestre aqui na Tailândia, a maioria é formada por turista. Então aqui você quase não vê tailandês andando a pé, só turista. Então você tem uma dificuldade para atravessar a rua. Faixa de pedestre aqui, você não tem garantia, né, de cruzar na faixa, você está seguro. Então você tem que ter muita atenção quando você for atravessar uma rua, uma avenida aqui na Tailândia, tá? Porque o trânsito aqui realmente é muito movimentado e não funciona como no Brasil não, tá? Pessoal, nós ficamos num hotel muito bom, simples, mas muito confortável, barato. Nós usamos a plataforma Agoda, que é muito famosa aqui no Sudeste Asiático. Nós não tivemos problema nenhum. Chegamos, fizemos o check-in rapidinho, deu tudo certo. O hotel bem barato. A hospedagem pela Agoda é muito mais barata que você fazer por outro site. Então vocês podem baixar o aplicativo no celular e procurar um hotel que se encaixa na sua preferência, na sua condição, e fazer a reserva que não tem nenhum problema. O site é super seguro, super tranquilo. Outro fato que eu achei muito interessante aqui na Tailândia, pelo que eu vi aqui na Tailândia, pelo que a gente vê nos outros países, assim, noticiário, televisão, entrevistas e tudo mais, a impressão que dá é que a Tailândia, dos países aqui asiáticos, a Tailândia é um país que é mais liberal. É um país onde a sociedade, o governo, mesmo formado por uma junta militar, eles estão se abrindo para muitas questões importantes. Por exemplo, recentemente a Tailândia aprovou o casamento gay, a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Isso foi um avanço muito grande aqui para os tailandeses, né? Para a comunidade aqui da Tailândia. Aqui, eu não vou falar o nome, mas eu acho que vocês vão saber. Aqui é permitido, claro, em locais específicos, o uso daquele negocinho. Inclusive, em vários lugares você vê as lojinhas que vendem, ó. Não vou filmar muito para não ter problema, tá? Então é muito comum aqui você encontrar lojas que vendem. Lá dentro você pode fazer o uso, pode comprar. Tem as regras específicas, usar na rua não pode. Então assim, o negócio não rola solto, mas é permitido. Então, gente, eu gostei muito da Tailândia. Olha que legalzinho, carrinho antigo. Aqui tem muito carrinho antigo, viu? Olha esse aí. Que legal. Então eu gostei muito de passar esses 90 dias aqui na Tailândia. Quero voltar mais vezes, se Deus quiser. E eu acho que se você ainda não teve a curiosidade, vale muito a pena, principalmente pelo lado financeiro. Ainda é mais barato você viajar para cá do que para a Europa, por exemplo. Com R$1 você compra aproximadamente 6 baht. Já foi melhor essa cotação, mas a economia da Tailândia melhorou muito e o real desvalorizou bastante, né? Já tivemos época aí que o real comprava 10, 11, 12 baht, né? Hoje está menos da metade, mas ainda assim financeiramente compensa. Os preços, quem veio aqui antes da pandemia e voltou depois da pandemia diz que hoje os preços estão mais altos. Antes da pandemia o preço aqui das coisas era menor. Eu não vim antes da pandemia, estou vindo agora.
E assim, eu achei muitas coisas baratas ainda. Acredito eu, justamente por essa questão da valorização do real perante a moeda deles. Mas muitas coisas, por exemplo, que eu achei barato para mim, para o tailandês não é. Eu percebi isso. Aqui tem algumas coisas assim que para eles não são prioridades. Por exemplo, chocolate. Eu achei chocolate aqui muito caro. Muito mais caro que no Brasil. Cerveja, bebida alcoólica, eu achei também o preço salgado. Cigarros e outras coisas, energéticos, vodka, vinhos, uísque, eu também achei muito caro. Eletrodomésticos e eletroeletrônicos eu não vi diferença para o Brasil. Inclusive iPhone aqui nos lugares que eu fui está mais caro que o Brasil. Mas comida ainda compensa muito, hospedagem ainda compensa muito, transporte ainda compensa muito. Tá realmente mais em conta. Coisa que eu quero compartilhar com vocês para a gente encerrar o vídeo. Eu percebi nesses 90 dias que o tailandês trabalha muito, mas muito mesmo. O salário mínimo aqui no sul ele é pago por dia. A média aqui no sul é em torno de 400 baht por dia. O que vai dar aí com a cotação de hoje, acho que R$70, um pouco menos que R$70 por dia. Mas a jornada de trabalho deles aqui me surpreendeu. Eu conheci e conheço agora tailandeses que trabalham 12, 14 horas por dia. Inclusive um tailandês que a gente conheceu no mercado, nós já vimos ele trabalhar das 7 da manhã às 3 da madrugada do outro dia. Então assim, é uma jornada muito grande. Eu imagino que eles devem receber uma compensação a mais por isso. Mas o salário mínimo aqui, o custo de vida deles aqui me parece ser um pouco mais alto e o salário muito baixo. 400 baht por dia. Geralmente eles têm 2 folgas ao mês. Então vamos colocar aí que eles trabalham 28, 27 dias no mês. A 400 baht, você faz a conta aí, vai dar menos que um salário mínimo. E aqui muitos têm que pagar aluguel, eles têm despesa com deslocamento, porque todos aqui, a maioria usa moto. E remédio, tem essas coisas aí que eles têm, as despesas que eles têm, né? Então eu achei que eles trabalham muito e não achei o salário mínimo deles aqui compatível. Mas essa é a minha opinião, a minha visão. Você pode ter sua visão, os tailandeses podem estar satisfeitos, assim, né? Mas assim, eu estou contando a minha visão como turista aqui sobre esse assunto. Pessoal, estou sentado aqui um pouquinho. Estava falando para vocês da questão do trânsito, né? Das motos, do tailandês não usar capacete. Eu peguei um carro por aplicativo assim que a gente chegou e perguntei, né, ao taxista sobre o fato deles não usarem capacete. Ele brincou dizendo que era por causa do cabelo, que eles são muito preocupados com o cabelo, né, com o visual. Não sei se tem alguma verdade nisso. E ele me contava também sobre a questão de fumar ao volante, que dá uma multa de 5.000 baht, pelo que ele me disse. Fumar dirigindo não pode, mas andar sem capacete tá podendo aqui, viu? E ele me falou que do Brasil ele conhece o Flamengo. Achei um taxista tailandês flamenguista aqui. Ele falou muito de futebol, falou muito de Flamengo. Eu disse pra ele que eu sou torcedor do Fluminense, mas ele conhece o Flamengo. E eu vi muitos tailandeses aqui com a camisa da seleção brasileira. Eles gostam muito do Brasil aqui, principalmente por causa do futebol, né? O futebol aqui realmente é o cartão postal do Brasil. Todo tailandês que você conversa e fala que é do Brasil, logo ele solta: ah, futebol, Neymar. Hoje é o Neymar que é o mais famoso, né? Antigamente era o Ronaldo, o Ronaldinho, hoje é o Neymar. Então eles gostam muito do Brasil aqui por causa do futebol. Então é muito comum você ver tailandês aqui com a camisa amarela, com a camisa do Brasil. Muito bem, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, dê seu joinha e nos ajude a continuar gravando conteúdos para o YouTube falando sobre viagens. A gente está encerrando a nossa viagem aqui pela Tailândia, mas vem mais conteúdos aí, tá? Então fiquem ligados em nosso canal e não se esqueça de compartilhar também esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo, gente!